Olá, e aqui novamente, né? Marcos, capítulo 5, estamos falando sobre espiritualidade, espiritualidades e exageros, né? Muitas das vezes dentro das nossas próprias igrejas. No capítulo 5 aqui de Marcos, nós temos aqui um texto que é muito elucidativo com relação a essa questão espiritual, e nós falamos num vídeo passado a respeito de estarmos resolvido nessa questão de tomar uma decisão, né, entre servir a Deus ou não servir a Deus. Então nós precisamos tomar essa decisão. Aqui no capítulo 5, Marcos, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo. Nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu a Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo? O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente." A presença de Jesus atormentava os caras. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, sai deste homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." O reino espiritual é vasto, né? Muito vasto. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país onde eles estavam acostumados ali. E Jesus, no verso 12, né? E os espíritos imundos pediram a Jesus, com certeza um comandava, um falava, mas estava cheio de espíritos imundos, né? "Mande-nos para os porcos para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Bom, a primeira coisa, lembra que eu falei aqui num vídeo passado a respeito da gente tomar uma decisão, quem é a gente, quem não é a gente? A gente precisa tomar uma decisão. Eu conheço pessoas que pregam o evangelho, mas que ainda não tomou a decisão de que lado ele está e de quem ele é de verdade. Porque pela forma que as pessoas agem, você acaba descobrindo que ele ainda não está totalmente decidido quem é ele e com que ele está alinhado. Jesus aqui, ele chega, Jesus a vida, ele chega diante, atravessa o mar, o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Ao atravessar de um lado para o outro, ele se dá de frente a uma pequena vila chamada Gerasa, e ali ele dá de encontro com primeiro um cemitério, os porcos e um homem endemoniado. E aqui também não tem explicação nenhuma. Como é que o demônio entrou, o que, coisa e tal. Isso não tem explicação. A gente gosta muito dessas coisas, mas aqui não dá nenhuma explicação. E quando ele desembarca, logo o homem possuído de espírito imundo, ele sai dos túmulos correndo e encontra Jesus. Esse homem vivia ali no meio dos túmulos, vivendo no meio da morte, porque as pessoas que não têm Jesus gostam muito de viver no meio das trevas ou da morte. Ninguém conseguia prender esse cara, porque obviamente ninguém queria prendê-lo de verdade. Jesus então, ao descer, posiciona no meio do reino das trevas, aonde ele estava ali naquele instante. Ele revida, levanta, vem correndo. Eu creio que alguém que estava perto de Jesus ali fugiu, correu, se afastou um pouco, dizendo: ele vai estraçalhar Jesus como ele faz com todo mundo que passa por aqui. Por isso que as pessoas não passam por aqui.
O cartão postal dessa cidade é uma desgraça total. É um endemoniado, todo sujo, todo imundo, barbudo, e vivia no meio dos cemitérios e com certeza até mesmo fazendo necrofilia ou comendo mortos ou alguma coisa nesse sentido. E essa pessoa estava totalmente imunda, suja. Mas esse cartão postal era, e ainda é, o cartão postal de muita vida, de muitas pessoas, que em volta dele está como a família Adams, é aquela nuvem negra, né, em volta dele. Mas quando eles veem Jesus, eles têm uma obrigação. Qual era a obrigação? De correr até diante de uma pessoa resolvida. Quem era ele? Eu sou filho de Deus e não aceito, eu não tenho nada contigo, você também não tem nada comigo. Eles vêm correndo e se prostra diante de Jesus e diz: o que é que você vai fazer aqui antes do tempo? Que significa que eles têm um tempo. O que você vai fazer aqui antes do tempo? Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, agora você vem atrapalhar o nosso trabalho aqui? É isso que os espíritos queriam dizer. E Jesus pergunta o nome deles, nós somos muitos, né? Porque no reino espiritual, esse reino espiritual, como eu disse, é vasto, 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 imenso. Se o nosso mundo físico é vasto, imagina o mundo espiritual. Nós temos desde seres, né, unicelulares. Os protozoários, por exemplo, são seres unicelulares. E nós temos aqui seres humanos como nós, que temos aí 10 trilhões, né, nós temos 10 trilhões de células que compõem o nosso ser. Então você sai de um mundo unicelular para um mundo, né, multicelular, onde muitas células compõem o organismo humano e compõem os sistemas humanos. A gente não entende muito bem desse mundo, e a gente quer muitas vezes entender do mundo espiritual, que a gente nem vê direito. Nosso mundo que a gente vê é difícil da gente entender. Agora imagina o mundo espiritual. E quando Jesus chega aqui, então, ele toma uma decisão, ele vem correndo e mostra essa separação dos dois mundos. Cristo representando a luz e ele representando as trevas. Mas o que acontece com as trevas? Eles vêm e dobra-se diante da luz e diz: olha, com muita humildade, né? Com muito medo, diz: o que você está fazendo aqui? Não é hora ainda de você vir aqui. Né? E eles falam uma coisa também que é muito importante: nós estamos acostumados nesse país, nós fazemos o que queremos nesse país. Lembra de um texto que eu li lá atrás, né? Mateus capítulo 12, 43, uma coisa assim. Eles dizem o seguinte, que ele sai de um ser humano, sai, anda, depois eles voltam, né, traz mais 7, e ao estado daquele homem se torna pior. Assim também acontecerá com toda a geração e com todos os seres humanos. É isso que eles querem, uma possessão total. É isso que eu creio que nos últimos dias, né, isso vai estar acontecendo em toda a humanidade. A coisa está muito complicada. E essa possessão maligna está acontecendo a cada momento e a cada instante na vida dos seres humanos. Jesus então diz para ele assim: sai, porque aqui encontrou-se dois mundos e essa terra precisa de libertação e eu estou aqui para libertar. Eu vim para desfazer, como diz o 1 João, vim para desfazer as suas obras. Então sai. E eles então resistem ali, como já aconteceu muitas vezes comigo nessas situações. Eles resistem porque já estão acostumados ali, eles não querem sair. Aí então eles pedem a Jesus para entrar nos porcos dali. Né? Como que se dizia, nós queremos morrer fazendo a nossa obra aqui nesse lugar. Obviamente que o espírito não morre, mas os porcos que ali estavam é um símbolo de destruição de séculos, eu creio, de possessão sobre aquela cidade, sobre aquele lugar. Jesus então liberta aquela cidade, só que a cidade não tem muito costume de viver liberto e ver aquele homem, né, de Gadara aos pés de Jesus, liberto, vestido. Eles não estavam acostumados com aquilo. Tem hora que a gente não está acostumado com as coisas de Deus, com as coisas do brilho, da luz. A gente gosta de se infiltrar nas trevas e ali dá a impressão de que a gente não está vendo e de que a gente está ali simplesmente ocultos ali e não precisamos tomar nenhuma decisão nem de trevas e nem de luz. E aí a gente vive uma vida miserável espiritual.
E eu quero te convidar para estar em Cristo. Eu sei que muitas das vezes esse confronto entre Cristo e o homem é um confronto dolorido, mas é preciso acontecer. E eu quero chamar você para entender isso, compreender e abraçar a Cristo. Mas abraçar de verdade, você que é cristão, abrace-o de verdade. Não tenha medo de nada. Jesus é o seu Senhor. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus possa te abençoar muito. E que até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.